a gente estava fazendo visitas a vários fornecedores italianos e, na sequência, ia também participar da Feira de Moda de Paris. E nos contatos diários que a gente tinha com o time, eles foram mostrando para a gente que tinha alguma coisa esquisita que estava acontecendo por lá, porque algumas reuniões começaram a ser desmarcadas em cima da hora, alguns compromissos que eram de almoço, eles foram transferidos para um encontro muito mais rápido e casual. Então, a gente começou a perceber que tinha algo estranho acontecendo e nossa primeira preocupação foi com relação à saúde dessas pessoas que estavam por lá, estando lá e também no momento que elas voltassem aqui para São Paulo. Então, a gente rápido criou um protocolo médico para eles, que passava por, vamos dizer, uma reinserção ao dia a dia, passando antes por um período de uma visita a um hospital para que fosse feito o teste para ver se ele tinha ou não tinha algum problema relativo com o Covid. Então, quando esse time todo voltou, que então é ali pelo dia 10, 11 de fevereiro, todos eles fizeram teste, todos felizmente deram teste negativo, porém uma das pessoas que testou negativo, poucos dias depois, ela testou positivo, teve que ser internada, graças a Deus já teve alta e está em casa, está bem, não teve nenhuma consequência maior. Mas o fato da gente ter tido contato muito cedo com esse assunto, ele também deu para a gente aquele sinal amarelo de que precisava começar a se preparar para uma coisa que fosse um pouco maior. Se vocês perguntarem, vocês tinham noção que ia ser do tamanho que está sendo hoje? Não. Mas a gente foi descobrindo isso dia a dia, hora a hora. Então, o trimestre foi um trimestre que estava andando super bem até talvez o início da segunda quinzena de março. A gente começou a perceber na sexta-feira do início aí da segunda quinzena um movimento um pouco menor no shopping Cidade Jardim, começou a haver um movimento um pouco menor nos restaurantes. Quando foi no sábado, ao meio-dia, nós reunimos o grupo que faz a gestão da empresa e a partir dali a gente começou a organizar um processo que foi, vamos dizer, disparado para a empresa há 3 semanas atrás. Então, na segunda-feira de 3 semanas atrás, a gente começou um processo de instalação de aplicativos nos computadores das pessoas, de forma que elas pudessem trabalhar de forma remota. Aí, quando foi na terça-feira, a gente fez uma comunicação indicando para as pessoas que a regra para quem ficar nos escritórios, ficava nos escritórios, passaria a ser de home office, exceto para as pessoas que tinham alguma necessidade específica de trabalhar a partir do escritório. Então, a gente começou como empresa cedo esse tema do isolamento e felizmente a gente não tá com nenhuma ocorrência aí grande de casos que a gente tem aí para relatar, tá? Por outro lado, a gente começou a ver os municípios e os estados onde a gente desenvolve operação, cada um começando a tomar aí as suas providências. O estado de São Paulo e a cidade de São Paulo saíram na frente dentre aquelas cidades que a gente opera. E foi aí um efeito sequencial para que houvesse a decretação da suspensão temporária das atividades nos shoppings e também nos restaurantes. Então, tudo aquilo que é atividade que ela é aglomeradora de pessoas, e nesse aspecto, tanto o shopping quanto o restaurante eles entraram nesse processo. E os hotéis, em algumas cidades, existem decretos que falam do fechamento de hotel, em outras cidades, não. Mas o turismo como um todo parou, tanto o turismo de negócio quanto o turismo por lazer. Tá? Então, com isso, a gente começou também a diminuir bastante o nível de operação nos hotéis.
E aí começa, em paralelo a esse processo de preparar para desativar a operação temporariamente, de preparar os canais digitais. Então, acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui acompanhando a gente conhecem o CJ Fashion, conhecem o fato da gente já ter um delivery próprio, que era o Fazano Delivery. O que a gente acabou fazendo em paralelo a tudo isso foi dar mais estrutura para essas soluções digitais. O mesmo nós fizemos para o JHSF Real Estate Sales, que é o aplicativo para venda de imóveis. Então, a gente ativou muito o canal digital aí nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Isso que a gente está fazendo aqui com vocês por vídeo é algo que a gente faz rotineiramente presencial com as pessoas, eventualmente até por telefone, para aqueles que não estão aqui em São Paulo. Então, a gente começou a montar um sistema para a empresa mais digital do que um sistema, chamar aqui, tradicional. E com isso a gente foi mantendo um nível de atividade aí naquilo que vamos dizer que é o shopping virtual, que é o CJ Fashion. O Fazano, na medida que a gente fechou os restaurantes, nós optamos por manter aberto a cozinha do Hotel Fazano São Paulo e também do Gero Panini, que fica no bairro do Itaim, e a partir dessas duas cozinhas a gente está fazendo o fornecimento para regiões que a gente ainda cobre de maneira sozinho na cidade de São Paulo, e o plano, a partir dos próximos dias, está com uma das empresas fazendo esse apoio para a gente, dessas empresas de entrega de alimentação, e com isso seguir a nossa missão empresarial aí, que é levar os nossos produtos e serviços para os nossos clientes durante esse período diferente de tempo, fazendo de uma maneira também diferente. E esses canais digitais, eles têm se mostrado bastante importantes no sentido de fomentar a continuação dessas atividades durante esse período. Eu falei de hotel, restaurante e da parte de shopping, acabei não comentando ainda da incorporadora e do aeroporto. Então, vou falar um pouco da incorporadora, que teve, durante todos esses dias, a continuidade das suas atividades em obra, exceto dentro da Fazenda Boa Vista, porque houve uma orientação da Associação dos Moradores da Boa Vista para que todas as obras, independente de serem da JHSF ou de outros proprietários, que elas fossem reduzidas em termos de quantidade de pessoas que podiam acessar cada um dos canteiros. Mas todas as outras obras a gente seguiu aí o trâmite normal, fazendo sim um grande reforço na parte de prevenção. Então, todas as pessoas que acessam o canteiro têm temperatura medida. Esse é um processo que é repetido algumas vezes ao longo do dia. Utilização de álcool gel, mais disponibilização de lugares para lavar as mãos. Na hora que para fazer a alimentação, isso é feito de forma mais fragmentada para alcançar o distanciamento social aí recomendado. Então, a gente está seguindo com as operações das construções, exceto Boa Vista, como eu falei. E no aeroporto, o que a gente viu foi que manter o aeroporto aberto, ele criou uma alternativa para quem tem o avião executivo, até mais segura do que os aeroportos comerciais, que apesar da gente ter tido uma queda nos voos, por ser um aeroporto com uma infraestrutura dedicada para aviação executiva, o fluxo de pessoas é um fluxo muito mais reduzido. Então, a gente até criou facilidades para quem quiser. Hoje, a pessoa que vai embarcar no avião, ela pode entrar com o carro dela na pista e descer do carro e embarcar direto no avião, reduzindo com isso também aí as situações de contato com o pessoal de terra.
O nosso pessoal de terra tá com também recomendações aí redobradas com relação a distanciamento, com relação a uma série de aspectos preventivos que estão em linha aí com aquilo que as autoridades de saúde têm recomendado de maneira geral. Então, o aeroporto está funcionando, a gente teve adição de aviões com contratos de locação dos hangares. Então, até foi um período que a gente andou mais rápido em termos de ocupação de capacidade do que aquilo que a gente estava projetando, talvez há um mês atrás. Então, foi uma frente que andou, talvez numa situação até diferente do que a grande maioria dos setores aí nos últimos dias, o que para a gente comprova que foi uma decisão acertada de manter esse lado da infraestrutura funcionando, reforçando, como eu falei aqui, a questão dos aspectos preventivos, e também a gente pegou a equipe de retaguarda do aeroporto, aquela que não lida diretamente com a operação, e também colocou o pessoal para trabalhar de home office. Então, acho que no front operacional eu acabei cobrindo aí para vocês as 4 unidades de negócios, o escritório central também, com a questão do home office. Falar um pouco da situação financeira da empresa, que é um tema também que a gente vê e escuta aí bastante pergunta chegando, né? O que aconteceu para a gente lembrar? Em novembro do ano passado, a empresa fez uma operação de aumento de capital. O nosso uso para esse capital era para o ciclo de investimentos que a gente tem, ou que tinha apresentado lá naquele momento de 2020 em diante. Então, é um dinheiro que a gente antecipou muito caixa para fazer o CAPEX, aí, os investimentos nos próximos anos. Então, é uma quantidade de dinheiro até maior do que o que a gente precisa para talvez 1, 2, 3 anos aí, em termos de utilização. Tá? Então, a gente está com caixa gordo. O que não quer dizer que a gente deixou de tomar as ações que podem e que precisam ser tomadas de preservação de caixa. Então, decisões fáceis, né, como postergar o início da expansão do shopping, do Catarina Fashion Outlet. É uma decisão que foi fácil para a gente tomar, porque a gente ainda não tinha mobilizado o time que vai fazer lá a construção, não tinha iniciado essa obra. Então, olha, é um investimento grande, são 120 milhões de reais, mas que a gente também não precisa começar agora. Então, vamos ser prudentes aqui, vamos postergar um pouco o início da construção desse projeto, porque não são 6 meses ou 1 ano que vão prejudicar a taxa de retorno que a gente está prevendo para esse projeto. Mas é uma maneira que a gente tem de preservar a caixa. Então, a gente fez isso. Todos os empreendimentos que não estavam iniciados, a gente tomou essa decisão de postergação e vai fazer uma reavaliação de timing assim que as condições permitirem. Tá? Que não é agora, eu acho que é quando a gente tiver um processo de normalização das atividades aí mais claros para todo mundo. Então, eu queria passar para vocês, assim, como uma mensagem geral, que tudo aquilo que a gente puder e pode estar fazendo em termos de preservação de caixa, nós estamos fazendo, independente da gente estar com uma situação que é tranquila de caixa nesse momento. Tá? Então, era essa introdução que eu queria trazer para vocês. E queria deixar vocês aí... eu fui escutando ela agora quando ela subiu. Eu queria deixar vocês aí à vontade para que a gente para que vocês façam aí perguntas. Eu só vou pedir eu vou tentar organizar aqui, porque eu estou com todo mundo com os microfones em mudo. Então, assim, quem quiser fazer pergunta, eu vou pedir para tirar o microfone do mudo, fazer a sua pergunta, e a gente vai tentar organizar isso aqui para não ficar tudo sobrecarregado. Então, eu vou deixar aí agora aberto para vocês e a gente vai ouvindo as perguntas e respondendo. Se vocês quiserem também usar
o chat que tem no grupo, fica à vontade. Tiago, Daniel aqui, prazer. É uma pergunta, pelo que eu entendi, então você estava comentando que os impactos nos shoppings começou a ser observado na segunda quinzena de março. E a economia estava indo bem até então, né? Tá. Não quero nenhum spoiler aqui do resultado de Q1, mas vocês estão vendo um Q1 muito em linha com aquilo que imaginavam ou não? Eu acho que a tua pergunta é importante. Eu não sei se todos assistiram a entrevista que o Paulo Guedes deu no domingo da semana passada lá para o pessoal da XP. Mas, num determinado momento, ele fala que os dados de arrecadação de impostos vinham mostrando um crescimento da ordem de 20%. As operações vinham numa taxa de crescimento comparado ao ano passado. Eu estou olhando o JHSF contra a JHSF, tá? Todas elas muito bem. Então, a gente vinha para fazer um bom trimestre, mas aí aconteceu essa parada abrupta que aconteceu nos últimos 15 dias dos 90 dias que a gente tem do trimestre, tá? Então, a gente vai sentir isso nesses 15 dias, mas a gente vinha de 75 dias com um crescimento até que razoável. Lembrando para vocês que a nossa base de comparação do primeiro trimestre de 2019, ela já veio forte. Tentar lembrar aqui, para quem não acompanha a gente há tanto tempo, assim que saiu o resultado das eleições em 2018, a gente começou a perceber um crescimento bastante expressivo dos nossos negócios. O fluxo nos shoppings aumentou, nos restaurantes aumentou, na incorporadora aumentou. Então, o primeiro trimestre de 2019 ele foi um primeiro trimestre bom, o segundo, terceiro, quarto, todos eles foram bons. E o primeiro de 2020 ele vinha num ritmo também constante de crescimento, até que a gente tem essa parada mais abrupta que aconteceu a partir da segunda quinzena, né? Eu não sei se quem aqui usa o Twitter, mas eu uso bastante a minha conta pessoal no Twitter para fazer posts, né, do que está acontecendo nos nossos shoppings e até mesmo para mandar alguns vídeos de produtos ou operações que a gente tem. Para quem acompanha, vai lembrar que a gente fez uma operação do Sale mais Sale no Catarina e estava explodindo gente, estava saindo gente, assim, as fotos não cabiam de gente, né? Então, a operação estava indo bem até que a gente teve essa parada, tá? Então, isso posto, vamos ver aí o que vai dar em termos de números, em termos de DRE para o trimestre. A ideia aqui, como você bem falou, não é fazer nenhum spoiler, mas é mais fazer uma contextualização de aonde a gente vinha. Mas eu acho que 99% de todos nós, a gente está muito mais preocupado de olhar para frente do que para entender necessariamente como foi o resultado de um trimestre que, no ambiente de hoje, ele é até um trimestre atípico, né? Então, acho que a gente está aqui muito mais gerenciando, nesse momento, o hoje e o amanhã, do que um passado que sofreu essa parada mais repentina, e essa suspensão temporária de algumas atividades. Não, de acordo, de acordo. Te agradeço a resposta e aproveito para te parabenizar aí pela sua gestão, pela gestão do time. Eu acompanho a JH há 10 anos, tá? Hoje eu tenho 250 mil ações da JH. Sofri muito nos últimos anos, quando ela chegou aí a 99, nunca deixei acreditar no papel. Eu acho que e ela nunca dispôs de um portfólio tão interessante. No aeroporto, o Catarina, a própria Fazenda Boa Vista está decolando, né, de uma forma extraordinária. Então, na minha visão, é a maior assimetria da Bolsa disparada. Então, eu queria aproveitar a ocasião para parabenizar você e a equipe. Obrigado, Daniel. Acho que, na verdade, os seus parabéns são para as 3 mil pessoas, né, que estão aí com a gente todos os dias, ajudando a empresa a cumprir com o seu propósito, seguindo as suas motivações, né, e levando o que tem aí de melhor para os nossos clientes. Então, obrigado em nome deles.
eu acho que esse mérito é muito mais deles do que de uma pessoa individualmente. Então, eu queria te agradecer pelas palavras, mas é para o time, tá? Perfeito. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, ver o que tem. Tem uma do Miller aí. Tem uma do Miller aqui. Mara, você quer me ajudar por aí? Só tem essa do Miller, da Assembleia, Tá. da questão Então, da assim, Assembleia. a pergunta do Miller diz assim, a empresa tem reunião no dia 9 de abril para votar a proposta de uso do lucro de 2019. Inicialmente seria um dividendo alto. A proposta se mantém ou já estamos trabalhando com a possibilidade de guardar caixa? Miller, a proposta que tem é essa que está na mesa, mas muito provavelmente vai ter um debate, porque essa proposta foi colocada ainda antes da gente conhecer a situação que está aqui. Se eu bem me lembro dos termos da proposta, a gente fez uma proposta dando ao Conselho de Administração a prerrogativa de definir a data do pagamento. Então, o que a gente tem em termos de proposta é essa, mas a sua ressalva era uma ressalva importante, da gente olhar a questão aqui de preservação de caixa. Eu quero insistir que a gente está com uma posição de caixa confortável e tomando aí as medidas que a gente entende que são aquelas necessárias de preservação de caixa. Aqui tem uma pergunta do José Oliveira. Eu vou pedir para ele tirar o telefone dele no mudo, porque ele se refere a uma pergunta que ele me mandou pelo Twitter. Mas, José, eu respondo tanta pergunta pelo Twitter que eu não consigo nem me lembrar de todas que eu já respondi. Se você não se incomodar em fazer a pergunta aqui pelo telefone, eu te agradeço. Eu vou tirar do mudo aqui o seu telefone, tá? José, você está acompanhando a gente ainda ou caiu? Bom. Oi, agora a gente está te ouvindo, pode falar. Opa. Não, então era mais uma questão de explicação, não especificamente sobre a JHS, mas sobre a questão da recompra. Eu cheguei a falar com você que eu até concordava com você sobre a opinião da recompra não ser interessante para algumas empresas ou de acordo com a visão do gestor, mas que tinha mudado um pouco minha opinião, né, depois que eu comecei a acompanhar alguns gestores como o Peter Lynch. E aí eu só queria saber sua visão a respeito disso, porque ele diz que na questão da recompra não quer dizer que você está com caixa baixa ou que você precisa preservar, mas que é uma visão boa para um médio e longo prazo, assim, para a própria empresa. Eu acho que a sua pergunta é uma pergunta interessante. A opção de fazer um processo de recompra, ela é uma opção que está prevista em lei, e é uma decisão que parte de uma definição do Conselho de Administração. A gente hoje não tem nenhuma decisão tomada em fazer uma recompra, mas como tudo nas empresas, a gente passa o tempo inteiro com as opções na mesa, as opções de fazer ou não fazer, elas estão sempre na mesa, e se chegar um momento que a gente julgue adequado tomar uma decisão nesse sentido, o assunto vai ser pautado em reunião de conselho de administração, deliberado, e aí, em função da deliberação, comunicado para os investidores. Nesse momento, não existe um programa ativo de recompra da empresa, mas, só explicando para vocês, o Estatuto Social da empresa prevê essa possibilidade, diz que a prerrogativa de implementar é do Conselho de Administração, e a legislação diz que, uma vez feita essa deliberação, existe aí a necessidade de comunicação ao mercado, o que, se acontecer, a gente vai tornar público no momento em que acontecer essa reunião. Tá ok. Obrigado aí. Faço as palavras do Daniel as minhas, parabenizando e parabenizando também você, né, por essa abertura que a gente não tem com todas as empresas. Bom.
José, mais uma vez, eu recebo aí os agradecimentos. Vou reforçar que não é o Thiago, quer dizer, tem uma empresa com 3.000 pessoas aí, então é deles, essa palavra é para eles. E com relação à abertura que a gente dá, eu acho que é uma filosofia que a gente tem de buscar universalizar o conhecimento sobre a JHSF. Eu sempre que posso escrevo dizendo que as portas da JHSF estão abertas para quem quiser conhecer os nossos negócios únicos para clientes especiais. A gente está num período aí que as portas não podem estar abertas fisicamente, mas a gente encontrou aqui um canal, que é esse canal digital, de fazer com que ela fique aberta para vocês. A Cleide e a Mara estão o tempo inteiro disponíveis, como eu, para a gente ter essa interlocução aí com vocês. Acho que todos conhecem o e-mail, mas eu vou repetir, que é o ri@jhsf.com.br, ou o telefone, que é o 011 3702 5473. E eu, quando posso, passo lá no Twitter, no @ThiagoAOliveira, para também ajudar vocês a entenderem o momento que a gente está passando, dos negócios, eventualmente até de questões que transcendem até o nosso negócio aqui. Então, a gente está disponível para vocês hoje e vai continuar por muito tempo. Eu, nesse momento, me recordo aqui do dia que alguns dos rostos que eu vejo que estão aqui nessa live com a gente, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Foi talvez uma ação inovadora que a gente fez aí de convidar alguns de vocês para um encontro frente a frente, há talvez um ano atrás. E naquele dia eu assumi um compromisso meu, pessoal, profissional, da empresa, de fazer com que esse canal de comunicação estivesse aberto, e ele estará aberto para todos vocês o tempo todo. Então, manda lá um e-mail, alguns de vocês têm até os nossos telefones celulares, fica à vontade de mandar. Essa reunião de hoje, ela foi marcada porque alguns dos que estão aqui sinalizaram que teriam interesse em participar dessa conversa. A conversa está sendo gravada, a gente depois vai disponibilizar isso numa conta de YouTube que a JHSF fez, para exatamente deixar lá registrado não só esse vídeo, mas todos os vídeos que a gente tem participado aí nos últimos dias, no sentido de ser universal em termos de levar informação, de ser rápido, de ser tempestivo, portanto, de estar presente aí com vocês em todos os momentos. A gente teve com vocês quando inaugurou lojas, nós estivemos com vocês quando inaugurou o aeroporto, nós estamos com vocês aqui hoje, a gente certamente vai estar com vocês na semana que vem, na outra. Então, é um compromisso de longuíssimo prazo aí que a gente tem com todos vocês, e a gente não vai faltar, não. Pode contar com as 3.000 pessoas da JHSF. Bem, tenho perguntas, se for possível. Por favor, só diz quem... é o Anderson. Oi, Anderson. Anderson. Tudo bem, Thiago? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está aí com a gente também. Thiago, assisti nas suas últimas entrevistas e, de certa maneira, assim, não queria deixar me levar pelo caminho que a gente está hoje, que é do Covid aí dominando, e perguntas do tipo: o que você acha, quando vai acabar? O que a JHSF vai fazer para crescer logo após a crise? Acho que isso é muito uma probabilidade, muita coisa ainda tem que acontecer, né? Eu queria focar aqui, Thiago, na verdade eu tenho 3 perguntas, mas acho que se eu fizer 2, tá de bom tamanho para não tomar muito tempo de todo mundo. A primeira seria sobre o e-commerce, Thiago. Como que está essa operação no sentido daquela junção de hotéis, restaurantes, pontos com compras no CJ Fashion, de repente virar uma hospedagem? Como que está esse pé disso? Se agora é uma boa hora, talvez, para acelerar esse processo, não sei. E como talvez fazer o mercado, Thiago, enxergar o potencial desse e-commerce que ainda, na minha opinião, não foi enxergado. Que, na verdade, eu acho que a JHSF é a única plataforma da América Latina que tem
esse formato maravilhoso, ainda mais as collabs, que é uma coisa, eu sou um colecionador de sneakers, collabs do tipo Off-White com Nike geraram bilhões ano passado e alçaram o Virgil a ser o diretor criativo da Louis Vuitton, por exemplo, né? Que era o diretor criativo da Off-White. Vocês fizeram a primeira collab ainda, né? Um começo com o Sandro Barros, que é um ótimo estilista também. E a última pergunta, Thiago, então, e-commerce com a junção, o potencial, como o mercado pode enxergar esse potencial? E a Fazenda Boa Vista, Thiago, acho que uma coisa é você ter um imóvel, um empreendimento, no caso, que é uma casa de campo. Então, eu vou lá só nos finais de semana, eu passo 3, 4 dias. Outra coisa, agora, eu tenho visto nas redes sociais muitos proprietários morando na fazenda. E a preocupação que eu tenho seria como a JHSF pode atender melhor esses clientes, que eu imagino que é a preocupação de vocês. E se novos pedidos já estão sendo feitos por eles, necessidades que eles enxergaram morando nesse período, se já tem algo vindo deles para vocês. Anderson, super legal. As suas duas perguntas são perguntas, acho que mostram que você é um cara que entende da empresa, e deixa eu te ajudar aqui a entender um pouco melhor dos dois temas aí que você tocou. Então, o que o Anderson quis se referir a essa questão das plataformas digitais, nós estamos trabalhando na construção do que a gente chama do JHSF Membership, que é um membership, como o próprio nome diz, que vai conectar as 4 unidades de negócio que a gente tem. Então, eu vou criar um exemplo aqui teórico para explicar para vocês como ele funcionaria. Um cliente compra um imóvel da incorporadora e recebe pontos dentro do JHSF Membership. E esses pontos, eles são trocados por experiências ou por bens dentro do sistema JHSF. Então, quando eu falo experiências, pode ser, por hipótese, que a esposa da pessoa que comprou esse imóvel, ela seja uma pessoa que gosta de moda. E, de repente, ela tem uma marca preferida. Eu vou usar aqui a Balmain, que é uma das marcas que a gente representa aqui no Brasil. Então, uma experiência que pode ser valiosa para ela, e como a gente conhece com bastante proximidade aí os clientes da empresa, a gente mais ou menos sabe mapear quais são os assuntos de interesse, eu posso trocar aqueles pontos por uma experiência de passar durante, sei lá, a Semana de Moda de Paris, que foi algo que eu já comentei aqui, e assistir o desfile da Balmain na primeira fila. Esse é o tipo de experiência que uma pessoa não pode comprar, quer dizer, isso não existe um ticket que você vai lá e compra para isso, mas como a gente tem uma relação de proximidade com essa marca, eu posso requisitar uma situação como essa e criar um ambiente de experiência para aquele cliente da JHSF, e com isso ir fortalecendo essa relação com a marca Balmain, com a JHSF, com o Shopping Cidade Jardim, com o imóvel que ela comprou, seja na Fazenda Boa Vista ou um Fazano Cidade Jardim. Então, com isso, a gente vai gerando esse ecossistema de experiências que a gente acha que existe essa, como é que eu vou colocar, essa oportunidade que não está organizada aqui dentro do Brasil, e a gente acredita que pode ser a empresa catalisando esse processo, né? Eu poderia usar aqui outros exemplos, talvez até exemplos diferentes da experiência, que poderia ser trocar, então, aqueles pontos por uma estadia num hotel Fazano, ou, eventualmente, aqueles pontos por uma terapia de spa no Spa Cidade Jardim, e por aí vai. Eu poderia ficar aqui horas falando. Então, aonde a gente está nesse processo? A gente está bem adiantado naquilo que diz respeito à formatação jurídica, já está praticamente pronta. O aplicativo que vai juntar isso tudo, ele já está bastante avançado, ele ainda não está 100% pronto, mas ele está bastante avançado. A gente teve que encontrar alguns caminhos tecnológicos novos aqui para fazer
uma combinação híbrida do pagamento dessa, vamos dizer, dessa compra através do membership feita através só de pontos, uma combinação de pontos com dinheiro. A gente quer uma funcionalidade dentro desse aplicativo que ainda não existia solução pronta no mercado. Então, a nossa ideia estava um pouco à frente do que está disponível no mercado. Então, a gente está construindo com alguns prestadores de serviço algumas ferramentas que vão complementar essa grande experiência que a gente quer trazer através do JHSF Membership. Tá? Então, não sei se eu respondi por completo o primeiro pedaço. Então, aonde é que o mercado vai começar a ver isso? Eu acho que já deveria estar vendo, porque a gente já está fazendo isso aí no dia a dia, né? Eu me lembro quando foi, acho que agosto do ano passado, ou setembro do ano passado, a gente soltou um comunicado ao mercado informando que estava montando o JHSF Labs, que através dele a gente ia coordenar aí as ações, ou 20 ações de digitalização de processos da empresa. Naquele momento nós já tínhamos lançado o CJ Fashion, nós lançamos nesse mesmo dia o JHSF Real Estate Sales. Recentemente a gente saiu com o aplicativo do Delivery, do Fasano. Tem o aplicativo para os hotéis e para os restaurantes que está em fase de desenvolvimento. Então, assim, a gente está trabalhando, a gente acredita que isso é um dos valores que a empresa tem, que é tradição e modernidade, é inovação e criatividade. Aliás, para quem não conhece essa parte da cultura da JHSF, eu convido a dar uma olhada na homepage da própria JHSF, na conta de YouTube que a JHSF tem, que é o JHSF Institucional. Tem vários vídeos que a gente fez sobre cultura da empresa, onde a gente fala da questão de visão de longo prazo, onde nós falamos da motivação em surpreender, em motivar, em realizar, em transformar a qualidade de vida dos nossos clientes, onde a gente fala de que qualidade e excelência vem em primeiro lugar, onde a gente coloca que o cliente na JHSF ele é a razão daquilo que a gente faz, onde nós falamos dos investimentos que são feitos em inovação e criatividade, portanto, olhar muito tendência de comportamento e posicionando a empresa à frente daquilo que está disponível no mercado, a questão de ter de ter negócios tradicionais, mas ao mesmo tempo que estão em constante modernização, de ter uma preocupação com sustentabilidade, com diversidade, de criar um time com uma cabeça aberta e com visões que são complementares, que juntar isso aqui tudo é o que permite a gente colocar de pé soluções que, se você tem uma cabeça muito fechada, um universo muito pequeno, te dificulta. Eu acho que tudo aquilo que a gente está fazendo há 50 anos na JHSF aponta na direção dessa descrição cultural que eu acabei de fazer aqui para vocês. Tá? Sua segunda pergunta, que é Fazenda Boa Vista, pessoas que estão experimentando morar na Fazenda Boa Vista, demandas por soluções. Tá? Quem acompanhou o lançamento que a gente fez, ou o pré-lançamento que nós fizemos do Vila de Boa Vista, deve ter percebido que no Vila de Boa Vista tem um centro comercial, como uma grande praça, como se fosse um open mall, que vai trazer soluções da qualidade que a JHSF sempre procura levar para os seus clientes, mas a literalmente minutos ou passos de distância da Fazenda Boa Vista, uma vez que o Village ele é vizinho de muro da Fazenda Boa Vista. Portanto, a gente está agregando soluções de gastronomia, de lazer, de entretenimento. O projeto do Village ele tem um pedaço das áreas da área que vai ser comercializada, que são escritórios. Então, pessoas que podem ter flexibilidade, mas que querem ter lá flexibilidade de morar na Fazenda Boa Vista ou no Village, mas que querem ter
um apoio para a sua atividade profissional, vai ter essa área de escritórios, e certamente que a gente está avançando aqui para transformar a Boa Vista como um todo numa cidade, e ter todas as soluções que uma cidade tem. Então, em algum momento, ter escolas, a gente está bastante focado em fazer esse movimento próximo com muita questão de sustentabilidade, então uso de veículos elétricos, bicicleta, ou seja, daqui a pouco tempo a gente vai ter entre a Fazenda Boa Vista e o Boa Vista Village um total de 2.000 famílias habitando aquele espaço. E 2.000 famílias, se a gente pegar uma média de 4 pessoas, são 8.000, vamos chamar clientes, fora as pessoas que trabalham no entorno desses 8.000 clientes. Então, a gente está falando aqui de chegar fácil aí a 12, 15 mil pessoas, portanto, a gente já está falando de uma escala de uma cidade, né? E uma cidade pensada e desenvolvida dentro daqueles valores culturais que instantes atrás eu passei. No curtíssimo prazo, o que a gente também fez? Pegou o restaurante do hotel Fazano da Fazenda Boa Vista e está, através da cozinha do hotel, fazendo delivery para as pessoas que estão dentro da Fazenda Boa Vista. Então, um pouco de longo prazo, um pouco de imediato, com relação às suas perguntas aí mais pontuais de quem está morando lá na Boa Vista. Sim. Tiago, é possível, eu quero um spoiler, estou brincando, sobre a collab que eu comentei antes, né, em relação a ela com o CJ Fashion. É possível vir mais coisas? É possível, se você puder, obviamente, adiantar, uma collab até futuramente com marcas internacionais, isso agregar talvez esse valor ao mercado que ainda está demorando tanto para enxergar? Eu vou ser mais genérico um pouco do que a sua pergunta, tá? Collab é algo que sim está no nosso plano de ação. Não foi à toa que a gente fez o primeiro, agora com o Sandro, como você destacou. E a gente vai testar, vai fazer outros. A gente acha que essa linha é uma linha bastante interessante e a gente deve seguir por esse caminho. Eu acho que uma das coisas bastante interessantes do ambiente da JHSF, a gente é uma empresa que, de maneira com o pé no chão, experimenta as coisas. E na medida que essa experimentação ela é boa e que ela vai mostrando que o caminho está na direção certa, constantemente a gente vai fazer ajuste de rota, mas a gente não vai saber se está acertando se a gente não tentar. Então, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui com vocês hoje, né? Essa proximidade que a gente resolveu construir com o investidor, né? O investidor que eu quero também destacar, a gente não faz discriminação se o investidor é um cara que tem uma ação ou milhões de ações. A gente dedica tempo para todos vocês. Eu não deixo de dedicar tempo se o cara não tem nenhuma ação. Desculpe aqui talvez o linguajar um pouco mais coloquial, né? Então, eu acho que a gente é uma empresa de experimentação. Então, a nossa experimentação no Collab, dando certo, ela vai evoluir e a gente está disposto a fazer essa experimentação. A nossa experimentação nessa relação mais aberta e próxima de toda a comunidade investidora. Então, é o investidor pessoa física, é o investidor institucional brasileiro, é o investidor institucional estrangeiro, todos eles a gente vai tratar, porque a gente já está tratando de maneira igualitária. E então, a experimentação é parte do nosso processo. Maravilha, Tiago. Agradeço o tempo aí de vocês e agradeço também a postura que você tem. Parabéns aí todo o time de 3.000, eram 2.200, né, funcionários, já estão com 3.000 funcionários. Parabéns para todo mundo aí. Obrigado. Obrigado, Anderson. Obrigado em nome de todos eles, aí as suas palavras.
Boa tarde, Thiago. Tudo bem, Felipe? Estou te ouvindo bem, pode falar. Bom, primeiramente também, até aproveitando aí, eu sou dessa leva, digamos, até mais recente de investidores, começando ainda pequeno, até sendo bem sincero ainda, mas só essa atitude, não sua, mas como você, vou até ter a liberdade de falar você, de ter esse conhecimento todo da empresa, do grupo, e de vestir a camisa de uma forma aí que dá uma segurança para todos aqui, como eu como um pequeno investidor, que quem sabe num longo prazo, nós que temos um foco no longo prazo, com certeza nos sentimos muito mais confortáveis em estar aí com essa forma, essa direção aí do bar. Pois bem, a minha questão aqui, na verdade, seria mais o quê? Como justamente você trouxe muito esse cuidado com essas 3 mil pessoas que fazem parte da equipe, tendo em vista essas medidas provisórias novas do governo, em que pese a gente sabe que realmente é difícil ter uma segurança jurídica nesse momento, de que, obviamente, né, situações extremas exigem também medidas mais extremas também, diferentes, naquele momento que a gente está passando. Então, a minha pergunta seria mais nesse sentido: quais são as medidas que estão sendo feitas para tentar preservar essa equipe toda? Quais as tentativas, os meios que estão sendo feitos, ainda mais na JHSF, que inclui aí várias categorias, que a gente teria restaurante, hotel, né? State, shopping, né? Então, mais nesse sentido, e agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Não, Felipe, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que é a nossa responsabilidade de olhar por todo mundo, né? Então, acho que a gente tem situações que elas são diversas dentro da empresa. Então, sei lá, eu olho o trabalho que a Mara faz e que a Cleide faz, ele não foi interrompido. Então, existe um caminho aqui para a gente seguir. Existem caminhos outros de atividades que foram interrompidas. Então, existem soluções que passam por banco de horas, existem soluções que passam por dar férias por essas pessoas, existem diversas soluções. Nós estamos, como acho que a grande maioria das empresas aí, sensíveis à questão da manutenção do emprego, da manutenção da renda. A gente também está sensível com a questão econômica da empresa. Acho que a gente tem que ter aqui um equilíbrio, né, entre esses dois, entre essas duas pernas. Então, assim, o que eu queria passar como mensagem é que o time como um todo está olhando a manutenção desse equilíbrio, sim. A gente gosta muito e preza pelas pessoas que trabalham com a gente, e estamos todos olhando para fazer o melhor que for possível. Thiago, tem uma pergunta aqui no chat. Felipe, desculpa, você já terminou? Acho que o Felipe ainda tem mais uma. É só assim, tanto assim, acho que muito bacana essa visão, e apenas assim, acho que também me parece, não sei se vocês concordam, que haveria, a gente está passando por um momento daqueles literalmente disruptivos, porque eu sei que essa palavra disruptivo fala muito em diversas situações, mas essa me parece uma delas. Eu acho que assim, mesmo as atividades, o home office começou a ser, acho que, muito mais utilizado. Então, não sei se nesse ponto a fazenda aí acabaria se beneficiando, talvez por conta, não sei se é essa visão no longo prazo, as famílias que acabam tendo maior possibilidade de morar mais longe, né? Justamente, não sei se são pontos aí que a gente vai ter mudanças de paradigmas, não sei se essa é a visão da empresa, e se existem projetos mais para o longo prazo, que eu vi que você já falou de algumas experiências que estão sendo testadas. É mais nesse sentido, e agradecendo mais uma vez. Não, obrigado por essa sua pergunta. Eu acho que todos nós, individualmente, vamos sair um pouco transformados desse processo, dessa experiência. Desejo que todos nós possamos crescer com esse momento que a gente está atravessando. Nesse momento, para mim, ainda é prematuro para a gente tirar conclusões, né? Eu, quando faço a minha reflexão, e aqui é mais uma reflexão individual do que uma reflexão profissional, eu acho que o que a gente está passando nesse momento é um momento de insegurança pessoal. Eu acho que a gente, eu vou generalizar como ser humano, está preocupado por um vírus,
para o qual ainda não existe um remédio, que não existe uma vacina também, que se a gente tiver exposição a ele, pode ser acometido por uma necessidade de procurar uma infraestrutura hospitalar, que não necessariamente vai estar lá disponível na hora que a gente precisar, e aí, de uma certa maneira, bate uma preocupação mais forte. Eu acho que esse, se não é isso, é muito perto disso o sentimento da grande maioria das pessoas. A partir do momento que nós, como seres humanos, a gente tenha a tranquilidade de que existe um remédio que cura a doença se a gente for infectado. 2, que existe uma vacina que não nos vai permitir ser infectado por aquele vírus, eu acho que a gente vai voltar a ter os hábitos que a gente teve por milênios. Né? O ser humano, ele é um bicho social. As grandes cidades mostram isso, né? Se o ser humano não quisesse estar próximo, ele estava espalhado uniformemente pela crosta terrestre. Não é isso que acontece. Então, eu acho que sim, tem algumas operações que vão ser transformadas, mas a grande maioria das operações, ela sequer está sendo transformada nesse momento. Então, eu vi que o Ramon está aqui, depois até vou pedir para ele se ele pode dar um testemunho do que ele está vendo numa área que ele olha mais de perto, que é a área da agricultura. Eu quero crer que a atividade está funcionando normal. O que a gente percebe esses dias é que as fábricas estão trabalhando de uma maneira normal. O que não está trabalhando fisicamente normal é o setor de serviço. Então, existe um pedaço do setor de serviço que ele pode funcionar de forma remota. Existe um outro pedaço do setor de serviço que não pode. Então, se a gente pensar o serviço, sei lá, de cortar cabelo, por exemplo, que era algo que eu estava conversando mais cedo aqui. Eu, por acaso, corto meu cabelo em casa com a máquina, mas daqui a pouco todo mundo vai precisar cortar o cabelo de algum jeito. Então, essa atividade, ela deveria voltar a uma normalidade muito rápido, né? Então, eu quero insistir, eu acho que vão ter transformações, certamente, mas eu acho que a grande maioria dos negócios, ele tende a voltar para uma estabilidade, ou deixa eu refrasear aqui, para uma realidade que era aquela que existia há 1 ou 2 meses atrás, mundo afora. Isso que eu acredito. Então, eu queria só fechar a tua pergunta com esse minha percepção pessoal aqui, tá? Mara, faz uma pergunta próxima aí do que você está vendo no chat, por favor, enquanto a gente prepara o próximo. Olha, tem uma que ficou lá para cima, mas que acho que é na mesma linha que você já falou, que são os impactos da evolução do Covid das nossas operações no exterior. Uhum. Assim, o que eu acabei de falar aqui, eu acho que se aplica de maneira transversal o mundo afora, né? Assim, eu viajo muito, eu gosto de viajar, eu tô doido para voltar a viajar. Então, assim que puder, vamos dizer, assim que eu me sentir também seguro por todas aquelas questões que há pouco a gente falou, eu quero voltar a ter, na medida do possível, a mesma rotina profissional, pessoal, que eu tive nos meus 48 anos aí, tá? Eu vou aproveitar aqui. Ramon, comenta aí do teu lado, a agricultura está funcionando normal? Dá um relato aí para a gente, só para ver se essa percepção aqui ela está de pé. O Ramon está tentando. Agora foi, Ramon. Tá ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Perfeito. Bom, Thiago, a visão que eu tenho hoje do mercado de agricultura, por exemplo, aqui nós temos, aqui a uns 100 quilômetros da cidade, Palotina, né? Nós temos a Cevale. Ela tem operado praticamente normal. Ela tem colhido safra, tem demandado mais armazenagem, tem mandado o transporte de cargas para Paranaguá, para as outras regiões. A parte de Mato Grosso,
A região de agricultura também tem estado praticamente normal. A gente até eu posto um pouco no Twitter de vez em quando, né? O tráfego lá na rodovia lá que pega a Ecovias, né, que vai para o Porto de Paranaguá. Todas as cargas que partem da região aqui do Mato Grosso, Paraná, estão seguindo o fluxo normalmente, né? Ou seja, né, a agricultura em si, ela não parou, né? Quem sente um pouco é o pessoal do transporte, né? No caso, os caminhoneiros, né? Que às vezes eles ficam na rodovia aí, às vezes tem o que eles eram acostumados acabou diminuindo, né? Mas agora a parte de agricultura está operando normalmente, né? Realmente não tem que parar nada, não. Na verdade, o fluxo continua, estão sentindo, né? Tá bom. E do seu lado aí, você quer trazer alguma pergunta para a gente, aproveitando que o teu microfone aí está aberto? Olha, bom, Thiago, o que eu mais acompanho, eu vejo essa parte online, né? Eu tenho acompanhado principalmente no Instagram, por exemplo, que eu vi que aumentou o número de seguidores. Assim, na visão, se puder dar uma visão um pouco mais breve, assim, você tem percebido que esse número de seguidores, eles têm criado um link ali com o pessoal do CJ Feta, que até, no caso, o que tem chegado de seguidores, tem aumentado o pedido de compra, se tem vindo essa jornada de compra aumentar, ou por enquanto está só mais no conhecimento do produto? Não, essa jornada do consumidor, que ela tem a ver com o engajamento dele com as nossas redes sociais, e isso, vamos dizer, resultar a aproximação maior daquele seguidor com os negócios da empresa, é certamente algo que a gente tem notado. Então, por tudo até que eu comentei agora há pouco, a gente acredita muito no canal digital combinado com o canal físico. Então, a própria iniciativa do JHSF Labs é como é que a gente cria mais dessas plataformas digitais, conectando o digital ao físico que a gente já tem e tornando essa jornada mais prazerosa e mais completa. Então, quando eu vou usar aqui um exemplo talvez um pouco mais alongado para dizer essa questão da jornada, né? A gente tem há muitos anos a revista Cidade Jardim. E a revista Cidade Jardim, ela é um grande catálogo dos produtos que estão à venda dentro do Cidade Jardim, que são levados, esses catálogos, até a casa dos nossos clientes. Então, poder levar para aquele cliente que está em casa, vendo a revista, a opção de comprar online, a gente entende que está agregando um serviço para aquele cliente. Ao mesmo tempo, se eu estou facilitando o acesso do cliente a um produto que é do lojista, eu estou fazendo um melhor trabalho para aquele lojista que trabalha, que está com a operação no nosso shopping. E, portanto, o CJ Fashion, ele, na verdade, é o elo que liga esses dois universos, porém, contando com um shopping que, para quem quer ter a mesma experiência, só que física, ele está lá presente. Então, sim, essa questão das plataformas digitais se conectando e gerando mais negócios é o que a gente acredita no físico e no digital. Então, eu vou ser repetitivo aqui. A gente já fez isso para o Shopping Cidade Jardim, está preparando algo semelhante para o Catarina. A gente já lançou o delivery do Fasano, nós já lançamos a parte de venda de estoques, e tem tem chão aí de coisas que a gente ainda quer fazer como forma de aprimorar essa jornada do cliente com os nossos produtos, nossos serviços, e cada vez mais ser relevante e representativo para cada um deles. É verdade. Uma coisa que eu penso muito é a parte de conteúdo. Eu vejo que o Instagram lá do Cidade Jardim, ele tem aumentado. Vocês acreditam que vocês têm em mente em triplicar mais esse nível de conteúdo para ter mais pessoas ali na rede social, acompanhando mais a Cidade Jardim? Porque eu, particularmente, um pouco que eu interpreto é assim, eu acho que tendo conteúdo maior de qualidade, atrai mais pessoas, aumenta tráfego, aumenta mais engajamento. Eu vejo aí que tem o CJ Fashion TV, por exemplo, né? Aquilo ali é uma experimentação, como você diz, né? Você vê ele chegando num caminho um pouco mais avançado para os próximos
anos aí. Eu acho que a sua observação está correta, Ramon. A gente acha que tem um conteúdo que é interessante, produz esse conteúdo para um público que também é aderente àquele conteúdo, e isso reforça esse networking como um todo que a gente estava falando, né? E então isso é parte daquela lógica do membership que instantes atrás eu trouxe aqui para vocês, né? Então, assim, a JHSF, ela é uma empresa que escolheu um público e através das suas linhas de negócio ela quer ser cada vez mais destacada em termos da qualidade e da excelência que ela leva para aquele público. Então, se essa é esse é o nosso propósito, a nossa motivação, a gente vai constantemente buscar maneiras de estar aprimorando o nível de serviço que a gente está levando para aqueles clientes. Então, quando a gente olha, por exemplo, na parte de fashion, a gente tem muita tranquilidade de dizer que o Shopping Cidade Jardim é o shopping de fashion no Brasil. Quando a gente olha para a parte de outlet, a gente sabe que tem o melhor e o maior outlet do Brasil conosco, que é o Catarina. Então, assim, fazer uma operação como Sale mais Sale, como aquela que eu há poucos instantes atrás eu falei, por que vai tanta gente? Vai porque é bom. Vai porque o cara chega lá, tem produto bom, tem preço bom, tem uma atmosfera que é legal. Para quem não conhece o shopping, o Catarina Fashion Outlet, ele está a 35, 40 minutos da cidade de São Paulo. Quer dizer, é um passeio bastante agradável de fazer. Então, essa questão do conteúdo, Ramon, é onde a gente gasta tempo, aquele valor que a gente tem de inovação, criatividade, o outro valor de tradição e modernidade, é onde a gente se cutuca o tempo inteiro para ir buscar ideias novas, a criatividade. Veja o que eu falei agora há pouco, de que as ideias que nós temos nesse momento para colocar dentro do aplicativo do JHSF Membership, sequer tem solução tecnológica pronta. Então, assim, para mim mostra que a gente está pensando um pouco à frente daquilo que está disponível. Eu não vou ficar aqui também dando spoiler do que a gente está fazendo, eu deixo a gente fazer e depois trazer aí a solução para todo mundo, mas a gente quer melhorar, a gente quer atender aquele nosso propósito de surpreender, melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes. Exatamente, que é o mais importante. Perfeito, Thiago, da minha parte, tranquilo. Então tá bom. Queria ver se tem mais... Vai lá, Mara, por favor. Tem uma pergunta do Eduardo sobre o aeroporto Catarina. Ele queria saber as vantagens competitivas em relação aos pares, principalmente para o usuário. Tá bom. Eduardo, obrigado pela sua pergunta. Acho que é uma pergunta bem oportuna, tá? Quando a gente pensa no aeroporto Catarina, a gente tem que pensar nele como uma infraestrutura que foi pensada para operar com muita segurança, com foco na aviação executiva e trazendo muita comodidade para os nossos usuários. Então, quando a gente pensa nos aspectos de competitividade, a gente montou uma matriz que compara os aeroportos que tem aqui na região metropolitana de São Paulo, ou até um pouco mais expandido do que a região metropolitana de São Paulo, e foi olhando ponto a ponto, como se fosse uma avaliação de forças e oportunidades, ameaças e fraquezas, o tal lá do SWOT análise. Então, o que a gente tem hoje de vantagem com relação a qualquer outro aeroporto que não seja comercial? Tá? É uma pista de 2.450 metros, que ela é
talvez aí 40%, 50% mais longa do que a da maioria desses outros aeroportos. A gente opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os aeroportos comerciais, por exemplo, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ele fecha às 10 horas da noite e só reabre às 6 horas da manhã. Anteontem, nós tivemos um pouso no Catarina às 1h30 da manhã. O usuário do aeroporto, um dos maiores empresários do país, que estava vindo de uma reunião que ele teve fora aqui da cidade de São Paulo. Ele não poderia ter usado o aeroporto de Congonhas, apesar de morar em São Paulo. Então, tentando resumir aqui a questão, esse trabalho que foi feito, ele mostra que, com a exceção geográfica do aeroporto de Congonhas, ou seja, o aeroporto de Congonhas é mais perto de São Paulo do que o Catarina, ponto. Agora, extensão de pista, flexibilidade de horário, as tarifas que são cobradas para angaragem e outras que tem, elas são mais competitivas. Então, tem uma troca aqui que as pessoas precisam fazer entre um aeroporto que demora, por voo de helicóptero, 5, 10 minutos a mais, talvez mais para 10 do que para 5, com relação a chegar em Congonhas, mas que te dá a flexibilidade de não ter que trabalhar dentro de restrições operacionais, como são os slots. Para quem não conhece a expressão slot é como é dividido o espaço aéreo, né? Então, existe um intervalo técnico que é feito entre um voo e o próximo voo. Isso é a ocupação dos slots. E, por exemplo, esse aeroporto de Congonhas, que é um dos aeroportos mais congestionados do país, ele tem uma restrição bem grande para slots para aviação executiva. Então, isso tira uma flexibilidade muito grande do usuário da aviação executiva, que é muito comum ele fazer um voo de 35, 45 minutos, 1 hora, e de repente ter que ficar orbitando, que é o processo de ficar fazendo voos em círculo, aguardando um momento para que ele possa pousar no aeroporto. Então, as vantagens competitivas são inúmeras, e espero aqui ter respondido a pergunta que você fez. Eu estou vendo que você está aqui online ainda com a gente. Se por acaso não ficou claro, tira o seu aparelho aí do mudo e complementa a pergunta aqui para mim, por favor, tá? Ele já fez sinal aqui positivo. Quem quiser fazer mais pergunta, por favor, está aí à disposição de vocês. Mara, do que você está lendo aí tem alguma outra pergunta? Não, já te falei todas. Então tá bom. Anderson, vai lá. Poxa, Thiago, eu estou com algumas perguntas aqui, mas como eu disse, eu não quero mesmo realmente tomar muito tempo. Acho que tem gente que não fez pergunta, mas ninguém se manifestou. Thiago, assim, o que eu estou sempre olhando, mais como o Ramon também, é a parte da internet. Acho que essa parte foi muito bem explicada por você. Agora, no médio e longo prazo, que é uma coisa que me interessa muito e que eu acho que tem faltado para nós investidores, é essa visão de olhar um pouco mais à frente. Vou aqui jogar na mesa um assunto que é um empreendimento lá da Leopoldo, da Faria Lima, né? Eu vi que ali é uma região que é dominada pela concorrência, né? A gente está entre os dois principais shoppings da concorrência, e a JHSF vai chegando ali naquela região, com um vizinho super importante, que é o Carlos Alberto Mansur, e tal, também vai ter uma torre lá bem importante. Eu vi que o shopping que vocês vão montar lá é no padrão, como se fosse a Galeria Lafayette. Isso procede? E se procede, é um formato, Thiago, que não sei se já foi testado aqui no Brasil. Isso, de uma forma, assim, num centro tão poderoso como é a Faria Lima. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse empreendimento, se possível. Anderson, eu vou contar o que eu consigo e o que eu posso contar nesse momento. Eu não vou... Assim, de novo, a gente tem questões aqui que às vezes precisa ir um pouco mais devagar. Mas vamos lá.
aquela região onde a gente tem o terreno, ela é uma região muito adensada e aonde o valor do terreno é muito elevado. Então, essa situação que a gente tem ali, ela é muito comum e muito verificada em alguns centros ou grandes centros europeus, onde são cidades mais compactas, com grande fluxo de pessoas e em regiões de alto poder aquisitivo, como é aquela região, existem soluções. Essa questão da Galeria Lafayette, não quer dizer que é uma Galeria Lafayette, mas é um conceito de centro comercial que ele é diferente de um shopping center. Eu diria que ele está mais perto, para quem conhece o nosso projeto do Shops, do que de um shopping tradicional. E por ele estar perto desse conceito do Shops, do Cidade Jardim Shops, ele também está integrado com soluções digitais. Então, não é necessariamente essa visão de uma loja de departamento, não é isso, mas como infraestrutura, ele é uma infraestrutura que pode se assemelhar. Só que o funcionamento dessa infraestrutura, ele tem essa conexão bem nascida, bem arraigada com essas plataformas digitais. Portanto, tem um lado aqui, eu vou falar uma palavra que eu ainda não achei uma melhor para usar, que é de omnichannel, né? Ou seja, ele integra essa parte física com a parte digital. Perfeito, Thiago. Obrigado. De nada. Suas perguntas são sempre perguntas interessantes aqui. Acho que a gente precisa explorar até melhor essa parte na nossa comunicação dessa estratégia digital. Eu vou passar aqui por algumas pessoas que eu estou vendo que estão no vídeo, e se eu por acaso pronunciar o nome errado, eu peço desculpas. Eu não sei se é Michaels ou Michels. Se você tiver alguma pergunta aí, só dá uma acenada para dizer sim ou não, para eu poder pular para o próximo. É Michels, Thiago. É Michels, tá? Eu até teria uma pergunta sobre a expansão do aeroporto que foi divulgado no último trimestre, mas eu acho que não cabe agora, nesse momento conturbado, aí, então tu pode passar adiante, e só cumprimentando você e toda a equipe aí pelo belo trabalho que vocês estão fazendo. Bom, obrigado. Desculpe pela pronúncia incorreta do seu nome. Tranquilo. Vamos lá. Eu acho que a gente, no último call de resultados, fez um comentário, e esse comentário ele era fruto de uma matéria que saiu acho que foi no estado de São Paulo, se não estou enganado, no Valor Econômico, que falava vamos dizer, de uma eventual expansão do aeroporto. Isso vai acontecer. Isso, eu digo assim, a expansão do aeroporto ela vai ocorrer. A gente tem muito mais espaço a ocupar no aeroporto do que o que já está ocupado. O que a gente sempre falou é que vai fazer essa expansão no momento em que tiver conforto com relação à demanda. Então, em havendo demanda, o custo dessa expansão ele é muito baixo, e a gente vai fazer esse movimento. Se você me perguntar, isso é uma prioridade no instante de hoje? Não. Eu acho que, por tudo que a gente comentou agora há pouco com relação à questão das expansões, a gente tomou uma decisão que é de seguir com a obra do Shops, porque está muito perto da conclusão, e nós também tomamos uma decisão de seguir com a expansão do Shopping Cidade Jardim. Os outros assuntos a gente deu uma assentada, né? Deu uma parada aqui para aguardar um pouco o desfecho desse processo que a gente está no meio dele. E assim que tiver visibilidade, retomar os projetos ajustados naquilo que for necessário. Assim, acho que a gente está muito com o pé no chão de que os potenciais da empresa eles estão aqui.
Felizmente, são projetos que a gente pode cadenciar a sua execução. Para quem não conhece a JHSF há tanto tempo, né, eu acho que até 6, 8 meses atrás, era comum em algumas interações a gente ser questionado se o aeroporto fantasma um dia ia ser inaugurado. E o que a gente, na verdade, fez foi, durante os últimos 5 anos, a gente administrou a construção do aeroporto e aquela obra não ficou pronta em 15 dias. Aquela obra ela foi realizada com uma execução muito responsável de alocação de capital e durante um momento em que a empresa ainda estava fazendo uma grande reestruturação do seu perfil de endividamento. Então, acho que a gente, como empresa, tem uma cultura muito forte de gestão de fluxo de caixa. Quando eu digo a empresa, acreditem no que eu estou dizendo para você, cada unidade de negócio. E uma unidade de negócio não são as 4 unidades de negócio que a gente consolida para mostrar para vocês. Cada restaurante é uma unidade de negócio, cada loja que a gente opera no varejo é uma unidade de negócio. Então, nós hoje somos cerca de 80 unidades de negócio. Então, cada líder responsável por cada uma dessas 80 unidades de negócio, ele tem uma gestão muito forte, voltada para fluxo de caixa. Então, através da holding, a gente apoia esse processo de gestão em cada uma das unidades de negócio, procurando fazer com que a sustentabilidade financeira daquela unidade seja positiva. Se das 80 unidades está positiva, o todo da empresa ele está positivo. Então, é um aspecto muito interessante na cultura da JHSF. Eu trabalho junto com a JHSF faz 5 anos e a JHSF é a 15ª empresa onde eu trabalho. Portanto, eu conheço, nesse momento, 15 culturas diferentes de empresas. Eu posso dizer para vocês que em nenhuma das 15 empresas, desculpa, das 14 outras empresas por onde eu passei, tinha uma cultura tão forte de gestão de fluxo de caixa. E isso assim, faz a diferença. Então, a gente tem bem claro no dia a dia a gestão operacional de caixa, a gestão do fluxo de caixa de investimentos, a gestão do fluxo de caixa financeiro. Então, cada gestor ele conhece bastante bem esses seus números e então essa cultura acaba trazendo para a gente aí também bastante tranquilidade. Não que ela não seja trabalhosa, não me entendam errado, mas ela traz tranquilidade de que todos esses fluxos, né, o operacional, o de investimentos e o financeiro, eles estão sendo bem geridos. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui perto do tempo que tinha reservado para essa conversa. Anderson, se você tiver mais uma pergunta aí, quiser fechar do teu lado, fica à vontade, senão eu daqui vou fazer o encerramento. Ou se alguém quiser, o Anderson está agradecendo a oportunidade, diz que já fez as perguntas que ele queria fazer. Então, não sei se a gente tem mais alguma outra pergunta. Por favor, se alguém tiver, vou pedir para que faça, senão eu vou começar o encerramento aqui. Bom, pessoal, já que a gente não tem mais perguntas, eu, em nome do time da JHSF, aí, que vocês sabem que acorda cedo, dorme tarde, para levar qualidade e excelência para os nossos clientes, queria agradecer pelo tempo de vocês, pela abertura que também vocês nos dão para a gente estar aqui nesse bate-papo. Reforçar o convite para quem quiser nos conhecer melhor, procurar através da Mara e da Cleide para a gente marcar uma conversa, ou quando a gente puder estar também aí face a face juntos, estarmos mais próximos.
e reforçar que os nossos canais de comunicação estão abertos e que a gente está à disposição de vocês aí para explicar cada vez mais sobre a empresa e tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Escutou alguma coisa, não entendeu alguma coisa, fica à vontade. Levanta a mão, manda um sinal de fumaça aí que a gente vai buscar atendê-los com a maior brevidade possível. Antes da gente desligar, eu queria só deixar uma mensagem aqui, e é uma mensagem mais agora em caráter pessoal para vocês, que os próximos dias devem ser dias difíceis para muita gente, né? A gente está vendo um movimento muito grande das empresas, das organizações, no sentido de arrecadar recursos para ajudar, sejam eles recursos materiais, às vezes até recursos humanos, naquilo que tem a ver com o combate dos efeitos do Covid. Mas eu queria lembrar para todos que existe uma série de instituições que vivem de doações e que muitas dessas doações elas são usadas para tratamentos, sejam de idosos, sejam de crianças, sejam de uma série de pessoas que são naturalmente ou que vêm de um processo de desamparo. Então, assim, quem puder lembrar dessas instituições na sua cidade, nas suas regiões, e poder contribuir um pouco com dinheiro para essas instituições, eu acho que é um momento de muita solidariedade, é um momento em que a gente tem que estender a mão, quem tem um pouco, dividir aquele pouco que tem, e dessa maneira a gente ajudar também essas pessoas a cruzarem esse período aí, que tende a ser um período um pouco mais difícil do que as dificuldades que eles já estão acostumados a enfrentar. Então, fica aqui esse meu pedido para quem puder fazer. E dessa maneira eu queria mais uma vez agradecer aí o tempo de todos vocês e essa forma aberta com que a gente tem se comunicado com todos vocês. Passem bem aí os próximos dias, fiquem seguros, mantenham as famílias bem, e qualquer coisa que vocês precisarem aí de apoio do time da JHSF, por favor, façam contato conosco. Muito obrigado, boa sexta-feira para vocês, fiquem bem.